Falando de Arte, com Lenora Teles Pires. Bom dia a todos, bem-vindos a mais um Falando de Arte, e que teve a satisfação de visitar a 33ª Bienal de São Paulo. E está se intitulando esse ano como Afinidades Afetivas. E por que desse nome? Esse nome foi inspirado num livro de autoria de Mário Pedrosa, e o livro se chama Da Natureza Afetiva da Forma na Obra de Arte. Então, qual é a nossa afetividade com a forma na nossa obra de arte? O que ela nos remete de afeto? Então, isso eu achei bastante interessante, o título ligado a esse livro, né? E essa Bienal vai de 7 de setembro a 9 de dezembro. E essa mostra acontece no pavilhão Titílio Matarazzo, que é um pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, com a curadoria do Gabriel Pérez Barreiro. Bom, eu vi numa entrevista que ele deu numa revista que ele, quando foi convidado para fazer essa curadoria, ele se sentiu assim intimidado em ver 3 andares enormes, com obras a serem colocadas, a responsabilidade que pesava sobre ele, porque a Bienal é visitada pelo Brasil todo, é uma mostra de arte muito significativa, e ele ficou meio aturdido, mas quando ele montou a sua equipe de curadores e artistas, ele resolveu dar uma autonomia para os artistas fazerem as suas construções, né? E as suas obras de arte de acordo com a temática de cada artista dentro dessa temática, afinidades afetivas, né? Então, o Gabriel, ele nasceu na Espanha, é doutor em História e Teoria de Arte, e em Porto Alegre ele é diretor de artes visuais, e em Nova York também. É diretor e curador-chefe da coleção Patrícia Phelps, com sedes em Nova York e Caracas. E eu achei interessante que na Bienal foi enfocado muito a palavra atenção. É uma palavra que norteou o desenvolvimento desse projeto educativo, dessa 33ª Bienal. E como uma ação para provocar essa atenção, foram deixadas cartas para a pessoa refletir em cima destas cartas e se reconhecer nas obras de arte. Então, o que é necessário para essa atenção? O primeiro passo seria, de acordo com as instruções, né, da própria Bienal, seria primeiramente encontrar uma obra de arte. E como você vai encontrar uma obra de arte naquela imensidão de trabalhos, de expressões? Primeiramente você vai caminhar e deixar-se fisgar pela obra. A obra ela vai te chamar a atenção ou pela cor ou pela forma. E aí você vai se dirigir a esta obra. Caso nenhuma obra, você não seja fisgado por alguma obra, você pode pedir para um dos 70 monitores que estão lá, que compõem esse quadro de funcionários da Bienal, pedir para ele te levar alguma obra que você tem interesse em analisar. Aí o que você vai fazer? Você vai dedicar a sua atenção àquela obra. Então você vai olhar fixamente para a obra, desviar-se das obras, ver outras coisas, inclusive os seus pensamentos, e caminhar livremente. Depois você vai retornar àquela obra e perguntar o que a obra está precisando de você e o que ela está te passando também. Quer dizer, é você se reconhecer na obra. Então isso é um processo meio complicadinho, mas é muito gratificante e é um enriquecimento muito grande. E aí você vai registrar essa experiência. Como você vai registrar essa experiência? Qual é a qualidade daquela obra? O que ela te ensinou?
Como você identifica essa obra, ela é boa, ela te transmitiu, ela é bonita, ela é feia, enfim, o que ela te passou. E através disso você vai passar também isso para outras pessoas, então aquilo ficou registrado, não só dentro de você, como fora. E a Bienal esse ano busca enfocar a atenção das pessoas que vão lá visitar. A Bienal foi fundada em 8 de maio de 1962 pelo empresário Titílio Matarazzo, e a instituição abriga ainda um arquivo histórico sobre arte moderna e contemporânea, que é referência na América Latina. Suas ações têm como alvo democratizar o acesso à cultura e estimular o interesse pela criação artística. Visitas orientadas às exposições, formação de professores, cursos presenciais e à distância, palestras e seminários são algumas das atividades desenvolvidas. A Fundação Bienal possui um corpo permanente que trabalha de maneira integrada a fim de garantir qualidade na execução dos projetos em todas as suas etapas e o desenvolvimento de ações sustentáveis em consonância com os desafios do seu tempo. Há uma profusão de mostras de arte, feiras, museus de toda espécie e festivais variados. Mas só existe uma Bienal de São Paulo, maior exposição do Hemisfério Sul. A Bienal é pautada por questões inovadoras do cenário contemporâneo e reúne mais de 500.000 pessoas por edição. Cada Bienal atrai olhares do mundo inteiro, movimenta a economia da cidade de São Paulo e reafirma as missões que guiaram seu surgimento: compromisso com as artes visuais, formação do olhar e desenvolvimento da cena cultural brasileira. A Bienal tem entrada gratuita durante seus 3 meses de duração. Paralelo a esta exposição, há um programa intensivo que aglutina debates, seminários, performances e apresentações voltadas a públicos variados. Muito mais que uma obra de arte, a Bienal é um catalisador de encontros e eventos. Estamos numa belíssima mostra que envolve animais, insetos, tem várias representações da natureza, de autoria do Mark Dion. E agora o nosso amigo vai explicar um pouquinho para a gente qual o objetivo dessa exposição, como vocês estão interagindo. Eu achei bacana essa interação, não só com o parque, mas com os visitantes que vêm aqui, né? Fala um pouquinho. Fala. Você quer que eu segure? Não, você... Eu seguro. Então, nós somos da equipe dele, né? O Mark Dion veio dos Estados Unidos para cá com mais 3 aquarelistas da equipe dele de lá, formou uma equipe de mais 4 aquarelistas brasileiros. Nós ficamos nos reunindo com ele 10 dias antes da Bienal abrir. E aí ele saía de 2 a 3 vezes para coletar coisas do parque, animais, plantas, lixos também. E a gente faz essa catalogação, essa representação, né? O registro em aquarela desses achados que ele vai coletando no parque. Aí depois que ele voltou para os Estados Unidos, a gente vem aqui toda semana ativar o trabalho dele. E qual é o seu nome? Meu nome é Bruno Novaes. Bruno Novaes, você é aquarelista? Sou artista que trabalha com aquarela. Parabéns. Obrigado. Estou gostando muito dessa interação de vocês com o público. Bacana. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? O seu nome? Meu nome é Marlene Stam. Acho que o que eu acrescento é que as pessoas devem vir para cá, vir até o parque, visitar a Bienal, que está maravilhosa. Ela é uma Bienal contemplativa e as pessoas vão se ligar com as pequenas delicadezas do parque que ele quis realçar.
e conversar conosco, ver o que cada um está fazendo, ver os outros trabalhos. Eu acho que é bem importante. E você também é aquarelista? Também sou aquarelista. Os 4 artistas selecionados Sim. têm aquarela na sua produção contemporânea. Sim. Então foi essa a intenção do Marc Dion, que todos tivessem um olhar como um viajante, um explorador, que traz o seu estojinho de aquarela, vai lá, pega uma planta, cataloga essa planta. Certo. Faz um estudo daquela expressão da natureza. Isso. Muito obrigada. Obrigada a você. E sucesso para vocês. Obrigado. Muito obrigada. Agora estamos com a simpática Beatriz Brito, que nos recebeu muitíssimo bem, e ela vai nos falar um pouco sobre as obras do Alejandro Junqueira. Estamos aqui no espaço dele, do qual ele traz o trabalho do madeiramento com cobre e também a aquarela de cores, né? A aquarela de paredes. Esse espaço ele é conceituado dentro do madeiramento com o labirinto, do qual esse labirinto, você adentrando, você vai sentir a energia que ele quer passar da paz, que é como que eu posso colocar exatamente a arte. Que a arte ela tá na aquarela, ela tá no labirinto, enfim, aqui o espaço bienal ele está voltado totalmente a tudo que vem a ser arte. E a arte propõe um espaço em que a experiência da atenção tem uma natureza facilitadora, diz a Dora Correia, que é superintendente de projetos da Bienal. E para ela, todas as obras têm o mesmo grau de importância e autenticidade. É muito interessante, gente, a gente falar sobre a autenticidade. É isso que eu acho lindo no mundo das artes. Cada obra é autêntica, ela é original, ela é a expressão daquele artista. E a Bienal evidencia essa autenticidade. É muito bacana isso aí, a gente ir lá até para analisar essa autenticidade e diversidade dentro de um único tema. Isso que é interessante a gente ir lá. Então vale a pena vocês irem para registrar tudo isso. E também eu vou lembrar aqui para vocês que a arte, desde a antiguidade, ela tem um grande potencial de registrar as alegrias e as tragédias humanas, né? As tragédias humanas e sociais. Em 1987, um catador de lixo pegou um resíduo, uma cápsula altamente radioativa, que deveria ter sido descartada profissionalmente, mas não foi. O artista, Ciron, ele produziu uma série de desenhos registrando imagens chocantes desse desastre, onde se pode se ver o comprometimento político do artista com as realidades do Brasil contemporâneo. Então, a arte é uma forma de registrar acontecimentos, como vocês podem ver, e vocês vão lá dar uma olhadinha, né, nas obras dele para vocês verem como ele sentiu esse grande acontecimento que houve em Goiânia, né? E, por exemplo, para a artista Mama Andersson, da Suécia, a arte é uma linguagem visual e tem função educativa e é absolutamente essencial para a vida. O artista e curador Valtércio Caldas, do Rio de Janeiro, apresenta as suas escolhas como uma composição musical. E a música resultante seria a relação entre o espectador e o que ele tem diante de si. Quer dizer, essa atenção que nós falamos antes, para esse artista e curador Valtércio, ocorre o que? Uma música, uma sonoridade. Realmente, como eu já disse algumas vezes em outros programas, cada música ela encontra uma escala musical, ela tem uma nota na escala musical. Então esse artista colocou muito bem a arte como uma composição musical, muito bacana, achei muito interessante. Já o artista Bruno Moreschi, de São Paulo,
sente que não precisa provar nada além de constituir um arquivo de experiências. Então ele relata suas experiências nas suas obras, nas suas construções, e com aquela sensação maravilhosa de liberdade, que não precisa provar nada para ninguém. Maravilhoso. Para a artista plástica Vânia Mignone de Campinas, o seu trabalho tem enorme influência da música popular brasileira e também em contextos do dia a dia. Ela diz que a música, ela sente a música de uma forma tão bela, tão penetrante, que ela quer retratar isso nas suas obras. Maravilhoso. O atual presidente João Carlos de Figueiredo Ferraz deseja que a Bienal contribua para a formação de uma sociedade aberta ao diálogo e ao novo, cada vez mais criativa, tolerante e plural. Para Sérgio Sá Leitão, ministro da Cultura, a Bienal propõe novos desafios no sentido de ressignificar e num contexto em que as pessoas são bombardeadas por informações e imagens, a Bienal anda na contramão dessa tendência. Por quê? Porque nos leva a um estado onde o foco e a atenção têm prioridade. Ele nos diz: é o momento de dar à cultura o lugar que ela merece, como política de promoção do desenvolvimento que desejamos para a nossa sociedade. Um desenvolvimento que transforma, estimula, reinventa e potencializa os indivíduos e o país. Luísa Crossman, com sua instalação Trama, diz: tentei reimaginar como a Bienal pode ter outros significados, não só ser uma exposição de arte, mas provocar efeitos na cidade e no país. O Banco Itaú, que patrocina este evento pelo 5º ano consecutivo, tem a concepção de que o mundo das pessoas muda com mais cultura e o mundo da cultura muda com mais pessoas. Eu achei maravilhosa essa colocação. E eu também penso assim. Então vamos agregar mais pessoas no mundo da arte, porque aí a arte vai ser mais expansiva, mais brilhante, mais. E por isso que eu, falando de arte, quero agregar cada vez um número maior de pessoas, para que a arte e os artistas brasileiros tenham uma força muito grande e apreciação do público brasileiro e internacional. Bom, aproveitando essa deixa de grandes exposições, de mega exposições, eu tenho aqui uma proposta a fazer, que é uma mega exposição, talvez tenha que ser numa Bienal, que seria uma reunião de 9 pintores e 9 escultores. Só que a nossa proposta vai ser paz, amor, fraternidade, e só pode ter esse tipo de expressão. Vamos ver se a gente consegue. Ajudem, vamos pensar junto para dar certo. E até a próxima. E também quero lembrar vocês que eu estou fazendo uma exposição individual no Otávio Café. Essa exposição pode ser visitada do dia 11, agora, né, dia 11 de novembro, até o dia 2 de dezembro. O Otávio Café fica na Faria Lima, é um local muito agradável e vocês vão ver aí no convite o endereço, tudo direitinho. E eu gostaria de depois que vocês relatassem o que vocês viram e o que vocês acharam da exposição, além de tomar um delicioso cafezinho. Até a próxima!